O sol se ergue sobre o deserto dourado, espalhando faixas de luz que brilham sobre a areia quente e os blocos gigantes de pedra que formam as pirâmides. Imagine estar ali, caminhando entre essas estruturas que desafiam o tempo, sentindo o calor que queima a pele e o silêncio profundo que parece guardar segredos milenares. Milhares de anos atrás, homens comuns, sem qualquer tecnologia moderna, ergueram monumentos que até hoje nos fazem questionar a nossa própria compreensão do impossível. Cada pedra, cuidadosamente colocada, cada alinhamento com as estrelas, cada corredor secreto, fala de um conhecimento que parecia impossível para a época. É impossível não se perguntar: como eles conseguiram? Como o corpo humano, a força de dezenas de trabalhadores e técnicas que agora parecem misteriosas, foram suficientes para mover montanhas inteiras de pedra? Hoje, você vai descobrir segredos que poucos ousaram investigar, revelações que desafiam a lógica e que fazem a história antiga parecer ainda mais viva e misteriosa. A cena começa com um silêncio quase absoluto, interrompido apenas pelo vento passando entre as pirâmides. Imagine-se ali, cercado pelo nada, exceto pelo som distante de passos na areia e pelo eco de ferramentas batendo suavemente na pedra. Pergunte a si mesmo: como eles ergueram essas estruturas sem gruas, sem motores, sem sequer cordas de aço? Cada bloco pesa toneladas, cada ângulo é perfeito, cada pirâmide está alinhada com precisão astronômica. No entanto, não havia tecnologia. Apenas força humana, engenhosidade e, talvez, métodos que foram perdidos para sempre. Este vídeo vai te levar para dentro desse mistério, passo a passo, revelando teorias, evidências arqueológicas e relatos que você jamais imaginou. Prepare-se para uma jornada intensa, que vai fazer seu coração acelerar e seus olhos se abrirem para possibilidades que desafiam o tempo. Os antigos egípcios eram mais do que construtores, eram visionários. Suas técnicas de engenharia, até hoje estudadas, envolviam rampas, alavancas e sistemas de contrapesos que desafiam a imaginação. Mas existem teorias que vão além do que a ciência aceita facilmente. Algumas sugerem conhecimentos perdidos, métodos secretos transmitidos apenas a iniciados, estratégias que combinavam matemática, astronomia e uma compreensão profunda da natureza humana. Imagine a tensão daqueles trabalhadores carregando pedras sob o sol escaldante, seguindo ordens precisas, sabendo que cada erro poderia significar meses de trabalho desperdiçado ou até punições severas. A história oficial explica parte do processo, mas as lacunas permanecem, e é nesse espaço entre o que sabemos e o que não sabemos que o mistério real se esconde. Entre os registros arqueológicos e os hieróglifos, há relatos de supervisores que anotavam cada detalhe, cada erro, cada acerto. Alguns documentos antigos mencionam forças invisíveis e energia dos deuses, deixando espaço para interpretações que fazem os cientistas modernos coçarem a cabeça. Pense nos alinhamentos precisos com as estrelas, que exigem observações complexas e cálculos detalhados. Imagine-se tentando reproduzir isso hoje, com toda a tecnologia que temos, e ainda assim sentir a dificuldade de mover blocos gigantescos de pedra apenas com rampas de areia e madeira. Cada técnica perdida é uma oportunidade para se maravilhar com a mente humana, com a persistência, com a audácia de quem ousou desafiar a própria natureza. Ao caminhar pelo interior de uma pirâmide, sente-se o peso da história. O ar é seco, quase sufocante, e cada sombra parece esconder segredos que ninguém ousou revelar. As paredes são lisas, frias, imponentes. Imagine os homens transportando essas pedras, ajustando cada bloco, repetindo movimentos incansáveis sob o sol do deserto, guiados apenas por esquemas rudimentares e instruções precisas de mestres que conheciam cada detalhe da construção. A magnitude do esforço humano é avassaladora, e é impossível não sentir um frio na espinha
ao imaginar o que essas estruturas representam: poder, fé, engenhosidade e, acima de tudo, mistério. Alguns pesquisadores modernos desenvolveram simulações que mostram como rampas e alavancas poderiam ter sido usadas, mas nada explica totalmente a perfeição que vemos hoje. Há detalhes tão precisos, alinhamentos tão exatos com o norte verdadeiro e com os astros, que alguns estudiosos sugerem que havia conhecimento matemático e astronômico que desapareceu junto com os construtores. O que sabemos é apenas a superfície. O que resta é um legado que nos fascina e nos intriga. A cada pedra colocada, a cada ângulo medido, a pirâmide se tornou um símbolo eterno da capacidade humana de realizar o impossível, mesmo sem máquinas modernas, motores ou tecnologia avançada. E se eu te dissesse que existem registros de pedras transportadas por métodos que envolviam não apenas força, mas também técnicas de lubrificação com óleos e água, possivelmente aproveitando a fricção de formas que só eles conheciam? Ou que alguns blocos foram cortados com precisão tão fina que até ferramentas modernas teriam dificuldade de replicar. Cada detalhe nos leva a acreditar que os egípcios antigos tinham uma compreensão prática da física que se perdeu com o tempo. E mais, a sensação de estar diante dessas pedras hoje é como tocar um mistério vivo, sentir a energia de quem construiu algo que desafiou séculos e nos deixou perguntas sem respostas. A cada passo, a cada ângulo, a pirâmide nos lembra que o impossível é apenas uma questão de perspectiva. A humanidade, há milhares de anos, demonstrou que a persistência, a inteligência coletiva e a audácia podem transformar sonhos em monumentos eternos. Essas estruturas não são apenas tumbas ou construções, são declarações silenciosas de coragem, engenhosidade e mistério. Olhar para elas é perceber que, mesmo sem tecnologia, o ser humano foi capaz de alcançar feitos que ainda hoje nos deixam boquiabertos. E então, quando você olha para uma pirâmide hoje, pergunte a si mesmo: como eles fizeram isso sem guindastes, sem gruas, sem máquinas? Cada teoria nos aproxima da resposta, mas nenhuma revela tudo. Talvez nunca saibamos exatamente como, mas a história nos mostra que, mesmo com limitações inimagináveis, a criatividade humana pode superar o que parecia impossível. Cada bloco de pedra é um segredo, cada alinhamento uma pista, cada sombra um mistério. Você acredita que isso realmente aconteceu? Que homens comuns, sem tecnologia alguma, foram capazes de erguer as pirâmides que desafiam o tempo e a lógica até hoje? Já sentiu a mesma fascinação por mistérios que parecem impossíveis de resolver? Se este vídeo te tocou, se você sentiu o peso da história e a força da engenhosidade humana, inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem de continuar explorando os maiores mistérios do mundo.